Olá, caro estudante do Beabá Exatas, como você está hoje? Eu acho que você com certeza está muito bem, mas se não, talvez você está com dúvidas. Dúvidas em quê? Hoje eu vou estar trabalhando com limites laterais. Olha só, eu vou te ajudar a entender de forma bem prática e bem básica, bem simples sobre essa parte de limites laterais. Bacana? Então continua comigo aí até o final dessa aula para a gente poder estar trabalhando. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça então de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? E também de compartilhar os nossos vídeos aí com os seus colegas, tá? Então a gente está trazendo aulas basicamente quase que 100% só com resolução de exercícios para poder te ajudar, legal? Então vamos analisar aqui, ó. Quando a gente começa a estudar limites, né, às vezes tem funções em que a gente pode apenas pegar aqui o valor de x, substituir e vai gerar um resultado, né? Então, aqui, por exemplo, se eu colocar x igual a 2, 2 menos 2, opa, dá zero, vai dar problema, o denominador não pode ser zero. Mas tem outras funções que o meu denominador ele não vai ser zero. Substituo, vai dar então um certo número, né, real, e aí eu vou ter o meu resultado. Só que aí, ó, quando a gente estuda limites, na verdade, a gente está querendo saber como que a função está se comportando em torno de um determinado valor, que no nosso caso é o número 2, né? Qual é o comportamento desta função aqui em pontos próximos de 2, antes de 2 e depois do número 2, tá bom? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Será que este resultado aí ele vai gerar alguma indeterminação? Será que vai gerar um certo valor? Vamos analisar, tá bom? Bem, se eu pego aqui, ó, x tendendo a 2, se eu colocar aqui em cima, eu vou ter x mais 4, ou seja, 2 mais 4 vai dar 6, beleza, deu um número. E aqui embaixo, se eu colocar 2 menos 2, vai dar 0, ou qualquer número próximo de 2, esse meu denominador, ele vai tender a 0. Opa, eu tenho uma indeterminação aqui. Eu vou ter 6 dividido por 0. Tem como cancelar esse x menos 2? Aqui não tem como a gente cancelar esse x menos 2, né? Então, tá vendo que essa discussão, esse debate que a gente está tendo aqui, vai estar ajudando para interpretar o exercício. Então, quando você não consegue eliminar o termo que está gerando o problema, que está gerando indeterminação, que aqui é o x menos 2, né? Vamos analisar os limites laterais. E para isso, o que você vai ter que fazer? Então, a gente vai estudar o sinal. Como é que se comporta o sinal desta função aqui? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos analisar. Primeiro, o numerador. Você lembra quando você estudava funções que você aprendeu sobre inequações? Fazer o estudo do sinal de uma função usando inequações é o que eu vou fazer agora. Então, vou pegar aqui o numerador, que é a função x mais 4, né? Você coloca uma reta, né, na horizontal, que é o eixo x. Aqui a gente coloca a raiz dessa determinada função, né? É só pegar x mais 4 igual a 0 e passa o mais 4 para o outro lado, trocando o sinal. Então, x igual a menos 4. Por isso que eu tenho menos 4 aqui. E observe também aqui, ó, que essa reta é uma função crescente. Então, eu vou desenhar uma reta crescente. E todos os valores que estão acima do eixo x, isso vai gerar para mim uma imagem ou valores, né, para o meu g de x aqui, valores positivos. E valores de x que são menores do que menos 4 vão gerar para mim valores para a minha imagem que são negativos. Ok? Legal. Agora, vamos analisar a função x menos 2. Qual é a raiz dessa função? É x igual a 2. Então, você coloca aqui x igual a 2. Essa reta aqui é uma reta crescente, né? Olha só, uma reta crescente aqui. E acima do eixo x, você vai ter, então, valores positivos. Para quem? Para a imagem, tá? E valores menores do que 2, valores de x, tá?
valores de x menores do que 2, se você substituir aqui, vai gerar um resultado para mim negativo, uma imagem negativa. Observando que x igual a 2 é o grande problema dessa função aqui, né? Porque ele está gerando uma indeterminação. Então, x igual a 2 não faz parte do domínio desta função completa aqui. Próximo passo de fazer essa análise aí, você vai montar o seguinte diagrama de sinais. Então, você vai colocar aqui, ó, uma linha para poder colocar os valores, que são as raízes dessas funções aqui que foram estudadas. Você vai colocar os valores e cada faixa dessa daqui, a gente vai trabalhar o jogo de sinal. Por exemplo, essa região aqui, eu vou colocar o jogo de sinal da função g de x. Então, nessa outra aqui, eu vou estudar o sinal da função x menos 2. E aqui embaixo, o que a gente tem que estudar? Não é a divisão dessas duas? Então, eu vou fazer o estudo da função g dividido pela função h de x. É assim que a gente vai montar. Bacana. Então, eu coloco aqui, ó, as raízes sempre do menor para o maior. Tá, ó, menos 4 é menor que menos 2, ou é menor que 2, né? Então, tá aqui, eu coloquei. E observe, menos 4, ó, x acima de menos 4, eu vou ter imagem positiva. Então, o menos 4 está aqui. Então, acima de menos 4, eu vou ter, então, valores positivos para a minha função, ou seja, para a minha imagem. E valores menores do que 4, eu vou ter, então, valores negativos para a minha imagem. Tá bom? Bem, a função x menos 2. Observe que acima de 2, eu tenho imagem positiva. Então, está ali, ó, imagem positiva acima de 2 e imagem negativa antes de 2. Aqui, ó, antes do número 2, eu tenho imagem negativa. Legal. Feito isso, montado esse diagrama de sinais, eu tenho aqui uma divisão, correto? Então, veja aqui, ó, menos dividido com menos vai dar mais. Então, eu vou ter aqui menos dividido com menos vai gerar mais. Mais dividido com menos vai gerar para mim menos. E mais dividido com mais vai gerar para mim um resultado positivo. Bacana? Bem, aí assim, ó, como é que a gente vai analisar essa parte agora? Qual é o número que o meu x está se aproximando? Aqui não é x tende ao 2, ao número 2. Então, é esse trecho aqui que eu vou analisar. Ó. São valores em torno do número 2. Veja a simulação aí. Ó. Aquele menos 4 ali eu posso esquecer. Eu vou estudar apenas valores próximos do número 2. Ok? Bem, então vamos lá. Então vamos analisar esse diagrama. Observe que, ó, x tendendo a 2. O que é esse menos aqui, ó? Peraí, esse menos aqui está dizendo para mim que a gente está estudando valores de x menores do que o número 2, ou seja, antes do número 2. É isso que significa. E aí a gente fala limite à esquerda do determinado número, ou valores de x antes do determinado número que a gente está estudando aqui. Bacana? Então, é isso que significa. Agora, observe que antes do número 2, eu tenho imagem negativa. Então, isto significa que, como o número 2 é o ponto de indeterminação que eu tenho aqui, como antes do número 2 é negativo, significa, então, que a minha função tende a menos infinito. Como aqui é negativo, ela tende a menos infinito. E observe agora que a gente vai analisar valores de x que são maiores do que 2. Como é que eu identifico valores maiores do que 2? Tem um símbolo de mais aqui na frente, ó. Tá bom? Então, x tendendo a 2 para valores maiores do que 2. Observe que aqui eu tenho uma imagem positiva, né? Ó. Então, como aqui é positivo, isto significa que depois da minha indeterminação, do ponto, né, que a gente está analisando que gera a indeterminação, a minha imagem tende a mais infinito. É isso que significa aqui. Ok? Muito bem. Aí, como a gente tem os limites laterais
resultados diferentes, então significa que esse limite ele não existe. Ou seja, a minha função antes do número 2 se comporta de uma forma e após o número 2 se comporta de outra forma. E para que o meu limite ele venha então a existir, né, a gente tem que os limites laterais devem ser iguais. E aqui eles não são iguais. Então, por isso que esse limite ele não existe. E, Robson, como é que fica isso no gráfico? Olha só aqui, ó, como é que é o gráfico. Eu tenho aqui, ó, 10, 8, 6, 4, 2. Então, também aqui eu tenho essa assíntota, x igual a 2. E olha só o que acontece com a função. Aqui, ó, quando x se aproxima de 2 pela direita, ou valores maiores do que 2, está vendo que a minha função tende a mais infinito? Não foi isso que deu antes, mais infinito? Tá aí, ó, te mostrei graficamente. E qual foi o resultado para x tendendo a 2 à esquerda de 2? Não deu menos infinito? Está aqui, olha só. A minha função vem antes de 2, né, se aproximando de 2 pela esquerda, e o resultado tende a menos infinito. Está vendo como graficamente ficou mais fácil agora? Então, beleza. Espero que você tenha entendido essa aula, tá? A gente vai fazer mais aulas sobre este tema. Um grande abraço para você e não se esqueça de se inscrever no canal. A sua inscrição é importante para o crescimento desse projeto. Até a próxima aula. Tchau!